Bom dia a todos. Vamos continuar falando sobre o continente africano e depois vamos falar também sobre o desenvolvimento regional desse continente. Então, como é que as condições de vida eles têm no continente africano? Então, apesar dos avanços do continente, a maioria dos países africanos apresenta indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de seus habitantes. Isso parece, por exemplo, no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, indicador importante para orientar as políticas dos estados em relação à melhoria nos sistemas públicos, como a saúde, buscando promover, entre outros aspectos, o aumento da esperança de vida, o de educação, reduzindo o número de analfabetos. A saúde. Em grande parte do continente africano, não há condições de atendimento e infraestrutura necessárias para garantir o acesso da maioria da população à saúde. Desse modo, doenças já debeladas ou com pequena incidência em outras regiões do mundo são epidêmicas na África. Na maior parte dos países africanos, o saneamento básico é acessível a menos de 50% da população. As exceções são Marrocos, Senegal, Angola, Botsuana, Malawi e Ruanda, entre 50% e 75%. África do Sul e Tunísia, entre 76% e 90%, e Egito, Líbia e Argélia, entre 91% e 99%. Atendimento médico a esse acesso e medicamentos na África é bastante desigual. Em países como Etiópia, Benin, Serra Leoa, Malawi, Moçambique, Tanzânia e Chad, a relação é de menos de um médico para cada 10 mil habitantes, enquanto nos países desenvolvidos essa relação é de um médico para cada 500 habitantes. As más condições de vida e a precariedade no atendimento médico hospitalar agravam a disseminação de doenças como malária, febre amarela, ebola e meningite. No entanto, não se pode ignorar que, diante de problemas de saúde, grande parte da população recorre ao saber local, transmitido durante séculos e usado como sucesso no tratamento de algumas enfermidades. A expectativa de vida no continente também é baixa quando comparada às médias de outros continentes. Em países como Guiné-Bissau, Serra Leoa e Zâmbia, esse indicador está abaixo de 50 anos. Educação. O acesso à educação se mostra especialmente precário ao sul do Saara, sobretudo nas áreas rurais. Além disso, na maioria dos países africanos, há desigualdades entre homens e mulheres, no que diz respeito à frequência escolar. Por questões culturais e religiosas, os homens frequentam mais as escolas e as universidades do que as mulheres, que apresentam as menores taxas de alfabetização. Os grandes centros universitários do continente africano estão instalados em cidades como Lagos, na Nigéria, Accra, em Gana, Cairo, no Egito, Nairobi, no Quênia e Joanesburgo, na África do Sul. Problema da fome. Apesar de alguns progressos, 41% da população da África subsaariana ainda vive na pobreza extrema, com menos de $1,25 por dia. Entre os países que mais sofrem com a fome estão a Etiópia, Somália, Sudão do Sul, Moçambique, Libéria e Angola. Essa situação decorre de uma combinação de fatores. Ao sul do Saara, por exemplo, o aumento da desertificação, secas e conflitos civis inviabilizam historicamente a produção de alimentos para atender às necessidades de toda a população.
As melhores terras nas áreas tropicais estão destinadas ao cultivo de produtos para exportação, herança do período colonial. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão das atividades econômicas, né, que são desenvolvidas pelo continente africano, né, e principalmente regionalmente. A África na economia mundial. Como é que é essa relação do continente africano com o mundo? Apesar de enfrentar dificuldades econômicas históricas e ser o continente com maior número de países em desenvolvimento e menos desenvolvidos, a África registrou crescimento nos últimos anos. Segundo o Banco Africano de Desenvolvimento, estima-se que o produto interno bruto da África tem aumentado 3,6% em 2017. Esse crescimento está relacionado à redução de conflitos armados e às atuais políticas de classes dirigentes que buscam mais investimentos externos para os países africanos. Contudo, os desafios econômicos, né, do continente são muitos, né, principalmente para a geração de empregos, de redução da pobreza e dos deslocamentos populacionais e capacitação de mão de obra para atividades com produtividade mais elevada, com as dos setores modernos da agricultura, da indústria e dos serviços. Melhorar a infraestrutura e diminuir a dívida externa dos países também são medidas necessárias para impulsionar a economia africana. As maiores economias, né, que são Egito, Nigéria e África do Sul, né, Egito e África do Sul são os países mais industrializados, né, do continente, enquanto a Nigéria tem o petróleo, né, que 95% é referente à sua receita. Os países africanos apresentam diferença dos níveis de rendimento na dependência das exportações de commodities e na instabilidade política e social, o que resulta em um desigual crescimento econômico entre eles. Então, para você ter uma ideia, o primeiro lugar em maiores PIBs, isso em 2017, é o Egito, né? Depois nós temos a Nigéria, a África do Sul, Argélia, Marrocos, Etiópia, Angola, Sudão e Quênia. Agora, como é que é esse modelo agrário exportador que nós temos no continente, né? Uma característica comum aos países do continente africano, sobretudo os da África subsaariana, é o papel preponderante que eles desempenham na economia mundial como exportadores de produtos primários de baixo valor agregado, como gêneros agrícolas tropicais e recursos minerais ou energéticos. As plantations, por exemplo, e a extração mineral, né, que nós vamos falar um pouquinho, principalmente na porção ocidental da África. Eles estão as principais plantations, nas quais se cultivam cacau, amendoim, óleo de palma e algodão. Costa do Marfim, Gana, Nigéria e Camarões são os maiores produtores de cacau do mundo, respondendo por 70% do total desse cultivo. Esses países abastecem as grandes indústrias de chocolate da Europa e dos Estados Unidos, com a distribuição global. Em países como Mauritânia, Líbia, África do Sul, República Democrática do Congo, Zâmbia e Angola, a produção mineral é grande e compõe cerca de 50% das exportações. Apesar disso, a exploração mineral ocupa uma parcela muito pequena da população economicamente ativa. A maior parte da produção ela é encaminhada sob a forma de minério bruto para a Europa, os Estados Unidos, o Japão e a China. Na África, grande parte desses recursos minerais é exportada e explorada pelas transnacionais, já que, em geral, os países africanos não têm capital e nem tecnologia para realizar essa extração. Então, ele fica realmente na mão desses países desenvolvidos que extraem esse minério
e também acabam levando e exportando esse material. O petróleo. Em meados do século XX, com o desenvolvimento das indústrias petroquímicas no continente, o petróleo ganhou destaque, dentro dos países. Atualmente, esse recurso é bastante relevante na economia africana. E as áreas mais exploradas estão no Golfo da Guiné, África Ocidental, e no litoral sudoeste do Atlântico. Angola tornou-se a principal produtora de óleo da África, seguida pela Nigéria. Essa fonte de energia também tem expressão na Argélia, Chade, Líbia, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo e Sudão do Sul. Os maiores exportadores de petróleo são Argélia, Angola, Líbia e Nigéria. A China é a grande importadora do petróleo subsaariano, enquanto os países do norte da África exportam óleo em grandes quantidades para a Europa. E a indústria? Como se desenvolve a indústria no continente africano? Atualmente, a indústria ocupa pouca mão de obra, comparada com as utilizadas nos setores primários e terciário, e é responsável por menos de 10% das exportações na maioria dos países africanos. A indústria africana é dominada basicamente por transnacionais e por empresas ligadas a grupos tradicionais da elite africana. Entre os principais problemas para o aumento da industrialização na África estão a falta de infraestrutura urbana, incipiente mercado consumidor, carência de energia e conflitos civis. A África do Sul é o país mais industrializado do continente, possuindo indústrias químicas, mecânicas, de papel, aeronáuticas, automobilísticas, têxteis, alimentícias, entre outros. O Egito é o segundo país mais industrializado do continente. Joanesburgo e o contexto da África do Sul. A África do Sul vem recebendo grandes investimentos externos, principalmente da China. Em Joanesburgo, o principal centro econômico da África do Sul, encontram-se as multinacionais que atuam no território e em um diversificado parque industrial que atende o mercado interno e o restante do continente, dos setores de metalurgia, siderurgia, automobilístico, químico, têxtil, entre outros. Embora a área já fosse habitada há milhares de anos, a cidade foi oficialmente fundada no final do século IX e viveu intenso crescimento populacional graças à descoberta de reservas de ouro na região, o que gerou o acúmulo de riquezas reinvestidas em construções nas áreas centrais, como edifícios públicos, museus e teatros, e na promoção de uma intensa vida cultural. O comércio e serviços, em alguns países como Tunísia, Mauritânia, Cabo Verde e Senegal, as atividades de comércio e serviços representam mais de 50% do seu produto interno bruto, que é o PIB. Geralmente, essas atividades absorvem grande quantidade de trabalhadores nas cidades africanas, em que parte do comércio, feiras, mercados, mercados populares, vendedores ambulantes, e de transporte que ocorrem na informalidade, ou seja, sem pagamento de impostos e sem que os trabalhadores tenham acesso a seus direitos. Em alguns países, mais de 90% da população trabalha na informalidade. Então, um grande abraço para vocês. Até a próxima aula, que nós vamos estar falando do espaço rural e o espaço urbano do continente africano. Um abraço.